Então tá, comecei a gravar aqui. Então a gente já viu na última aula sobre só para ficar gravado, né? Sobre o Amazonas, que tem a característica de quente e úmido. E agora a gente acabou de ver o Cerrado, que tem uma característica principal, é as secas severas, né? E vai ser muito úmido no verão e muito seco no inverno. Esse aí é o tamanduá-bandeira, né? Ele tá em... Acho que a gente falou disso na última aula, né, gente? Vocês não, nem me lembram. Tamanduá-bandeira e o lobo-guará. Os dois estão quase extintos, temos muitas poucos. Eu tinha visto uma vez qual era a quantidade ainda que a gente tem registrado, mas agora esqueci. Mas de qualquer forma, existem projetos, né, projetos sociais, ambientais, que fazem a recuperação desses animais, o tratamento, e tentam inserir ele novamente na natureza para tentar não deixar que eles sejam extintos, né, que é um prejuízo muito grande. Além da gente perder uma forma, uma espécie diferente, também é prejudicial para o meio ambiente. Em seguida a gente tem a Mata Atlântica, né? Acho que deve ser, depois do bioma amazônico, deve ser o mais conhecido. E o exemplar da floresta é um exemplar da floresta tropical do Brasil que praticamente já desapareceu, né? A Mata Atlântica ela está toda concentrada na região na região costeira, né, do Brasil, do lado leste. Então, quando os portugueses invadiram aqui o Brasil, né, eles chegaram, né, mas invadiram de qualquer forma, eles não descobriram. Né? A gente sempre tem que lembrar disso, né? Que foi uma invasão que eles fizeram aqui. Acho que vocês vão ver isso melhor na aula de história, né? Na geografia também, acho que o Max deve falar isso com você, será que não falou? Chegaram aqui e dizimaram tudo, né? Mataram todo mundo e foda-se. E até hoje a gente mata nossos indígenas, né? Infelizmente. Enfim, eles chegaram aqui e desmataram muito. No começo até que não foi tanto, mas ao longo dos anos, né? 1600, 1700, com a extração do pau-brasil, depois com o cultivo da cana-de-açúcar, um pouco também, principalmente na região sudeste, com o cultivo do café, também com as construções das cidades, né? Teve um desmatamento muito grande da Mata Atlântica. Hoje, o que resta dela, acho que eu vou até falar aqui. Se eu falar, depois eu volto, né? Então, vamos lá. O Brasil praticamente já desapareceu, né? Como estava localizado na faixa litorânea do país, grande parte de sua vegetação original foi devastada para ceder lugar à intensa ocupação no litoral. Originalmente, a vegetação desse bioma encontra-se localizada em uma extensa área do litoral brasileiro, que se estendia do Piauí ao Rio Grande do Sul, e era constituída por uma vegetação florestal densa, com praticamente as mesmas características da floresta amazônica, com diversos tamanhos latifoliado, folhas largas e grandes, e perene, folhas que não caem. Perene a gente já viu lá no bioma da Mata Amazônica. Né? A fauna dessa região já foi praticamente extinta e era constituída por micos-leões, lontra, onça pintada, tatu-canastra, arara azul e outras. Então, como eu falei, né, ela praticamente já morreu, aqui eu estou sem a porcentagem. Mas é algo absurdo, é algo mais de 90%, se não me engano, que já foi desmatado da Mata Atlântica. Eu não vou afirmar agora com certeza, mas é um número muito alto. Eu tinha certeza que eu tinha colocado aqui, enfim. É um número relativamente grande, né? E acabou com toda a mata. E com isso, né, acabando com a mata, teve uma extinção de vários animais. Né? A gente tem, por exemplo, o arara azul, né, que está até especificado aqui. Tem até aquele filme Rio, né, que mostra, no filme mostra que existiam acho que só duas, né, que é o Blue, que é o principal, e a outra lá, a ararinha, que está nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, que o Blue vai visitar ela, para fazer o casal para reproduzir. Ela estava, se eu não me engano, ela estava extinta até pouco tempo atrás e parece que apareceu novas por aí. Se não me engano. Mas enfim, tem outros vários animais que foram extintos, né? Por causa dessa, desse desmatamento que teve que ocorrido durante a ocupação portuguesa aqui no Brasil. E uma coisa interessante da gente mostrar aqui, de sentar, né, são as ilhas, que é considerado endemismo, né, é o nome técnico científico, né, que é um fenômeno no qual uma espécie ocorre exclusivamente em uma determinada região geográfica. Endemicidade. Ou seja, aqui na nossa Mata Atlântica é a única região. Existem outras, né? Mas na Mata Atlântica existem espécies, tanto de animais quanto da flora, das plantas, das árvores, que são únicas dessa região. Né? Você não vai encontrar em nenhum outro lugar no mundo. A arara azul é um exemplo, não existe arara azul em nenhum outro lugar do mundo. Aqui no Brasil, acho que voltou, mas enfim, por um tempo, nem aqui no Brasil mais tinha, né?
Mas a onça-pintada também, nossa, a tatu-canastra, acho que todos esses, né? O mico-leão e a lontra. A lontra também. Enfim. Então são espécies tanto de animais quanto vegetal que existem especificamente aqui, não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? Isso é uma característica nossa. Esse é o endemismo, né? A ilha é outra coisa. A ilha... deixa eu voltar aqui. Na verdade, deixa eu fazer um mapinha. Gente, cadê vocês? Ah, não tá aqui, só foi o professor Lerdo. Aqui, a arara azul entrou em extinção. Já não tem mais na floresta. A arara azul, a grandona, voltou a aparecer por causa de um programa. E aí, ó, tá vendo? Ela entrou em extinção, tava em extinção, ela voltou, né? É isso mesmo. Eu tô gravando, agora eu tô gravando, João. Então deixa eu fazer um esquema aqui. O que seria considerado essas ilhas, né, da Mata Atlântica? A gente tem a Mata Atlântica. Eu quero um quadrado. Fazer não assim. Quadrado, um triângulo. Como é que eu faço um triângulo ao contrário? Tem como? Eu consigo rodar isso? Esse aqui é o Brasil, gente. Meu Brasil lindo. E a Mata Atlântica, como a gente viu, né, ela é predominantemente está concentrada no litoral, na nossa costa litorânea, né? Ela faz mais ou menos isso daqui. Aí, com o passar do tempo, né, com o desmatamento, o que foi acontecendo, né? Aí desmatava um pouquinho aqui, desmatava um pouquinho aqui, aí desmatava um pouquinho aqui. Aí o que surgiu? Surgiu essa que a gente chama de ilhas, né? Elas estão... A gente vai ter uma concentração da floresta da Mata Atlântica em uma determinada região e depois, por exemplo, aqui, resumindo aqui, a região do Rio de Janeiro, aí quando a gente chega aqui em São Paulo, por causa de todo o sistema urbano que a gente tem, né, que é o ABC paulista, né, São Paulo, Campinas, Guarulhos, enfim, tem uma grande concentração de cidades, acaba que aqui não tem tanta concentração da Mata Atlântica, né? Então é isso que a gente chama de ilhas, né? Aqui tem uma ilha da Mata Atlântica, aí aqui vai basicamente urbano, aí depois volta outra ilha, entendeu? Isso é o que a gente chama de ilhas. Continuando. A Serra do Pico da Bandeira é só Mata Atlântica purinha. Sim. Né? Purinha, purinha não é não, mas é bastante. Tem alguma coisinha do homem lá, né? Porque purinha teria que ser interferência do homem, né? Se o homem pisou lá, já a gente não considera purinha, mas sim. Lá é bastante preservado. A gente tem vários parques, né? Na verdade, a nossa política de proteção ambiental até então, ela é muito boa, né? Estão tentando acabar com ela. Eu nem li a última notícia, mas acho que não passou, não. Mas ela é muito boa. A gente tem muito APP, né? Que é a área de preservação permanente, que você não pode mexer em nada, tem que deixar do jeito que está. Então é muito interessante, né? Esse fato. O Brasil, a política que está escrita no papel de preservação no Brasil é muito boa. Agora, em prática, já é outra história. Né? É muito bom fazer travessia, João. A próxima que você for fazer, pode me chamar. Então, só para ver, isso é a Mata Atlântica. Então, eu já mostrei o Cerrado, né, que a gente tá circunscrito aqui no Cerrado, e também, de certa forma, ali, por causa da transição à Mata Atlântica. Então, são os biomas que nós aqui temos mais familiaridade, né? A gente for o João até falou no Pico da Bandeira, né, que o João falou, tem indo ali para Serra do Cipó também, Juiz de Fora principalmente, você vai ver bastante dessa paisagem, né? Tanto essa quanto do Cerrado, dependendo da posição. A gente está bem aqui no centro, né? Se você for para o norte, você vai ver mais essa paisagem. E se você for direção a leste, você vai ver mais essa paisagem. Então, são dois biomas que estão bem próximos da gente. Em seguida, a gente tem a Caatinga, que estende por todo o sertão brasileiro, ocupa cerca de 11% do território nacional e trata-se da região mais seca do país, localizada na zona de clima tropical semiárido. A vegetação dessa região é composta principalmente por plantas xerófilas, acostumadas com aridez, como as não, meu Deus do céu, cactos, enfim, cactáceas, que são os cactos, e caducifólias, que perdem a folha durante o período mais seco. Além de algumas árvores com raízes bem grandes que conseguem captar a água do lençol freático em grandes profundidades, e que, por isso, não perde as suas folhas como o juazeiro. O juazeiro é um tipo de árvore.
A fauna desse bioma é composta por uma grande variedade de répteis, sapos, cururu, asa branca, cutia, gambá, preia, veado catingueiro, tatu-peba, etc. Tem uns aqui que eu nem conheço, acho que eu nunca vi. Acho que eu nunca vi um veado catingueiro. Nem sei o que é isso. Mas deve ser alguma variação de um veado. Então, a caatinga nada mais é do que a gente tem é o sertão, né? O sertão nordestino, que vários filmes, que a gente vê filmes, séries, novelas, aquela região desértica, né? Não é desértica, né? Mas aquela região seca, né? Melhor dizendo. Com bastante cactos, né? Para quem estava acompanhando Big Brother, a Juliette falava bastante, né? Da região dela, né? Bastante cactos e com todas essas suas características, né? Que eu citei. Algumas áreas vão ter as raízes grandes, né? Por ser muito seco, então a raiz, novamente, né? A natureza ela sempre vai tentar. A natureza, a evolução, né? Natural das coisas é essa, né? Sempre procurar tentar melhor se adaptar ao meio, né? Tem o fato que elas como é que é o nome da teoria da evolução, né, de Darwin, que tanto as árvores, tanto os seres vivos, né, que estão propícios a viver aquelas áreas, eles vão viver, eles vão continuar vivendo, né, durante muitos anos. Por exemplo, né, que tem o exemplo da girafa, né, as girafas com pescoços maiores, elas sobreviveram mais, tanto que a gente não tem girafas com pescoços menores, porque elas alcançavam os arbustos maiores. E também tem a evolução natural que o pescoço por si só ele vai começar a crescer cada vez mais, né? Mas esse é um processo que demora mais tempo, né? O fato de você já ter a característica já te coloca em vantagem. Mas os dois são válidos, né? Então, quando você tem as árvores de raízes grandes, né? Que elas vai até no fundo para conseguir os lençóis freáticos. E também os cactos, né? Os cactos eles estão bem, eles guardam muita água durante um período muito grande do ano. Praticamente o ano inteiro ele está cheio de água no cactos. Então, uma dica aí para quem ficar perdido no deserto, acho que é mais fácil aqui na. É mais fácil não, né? Porque é meio difícil de acontecer. Mas se caso aconteça, o cacto tem muita água dentro dele. Se você cortar, tem água ali. Eu não sei se pode beber diretamente, você tem que fazer algum processo, mas ele tem água. Então isso aí tá aí, né? Uma foto da Caatinga, bem. Qual que era o nome daquele pessoal que morava lá que tem muito novela, gente? Os. Lampião. Lampião era o quê? Qual é o nome daquele povo? Ai, gente, qual que é o nome? Alguém lembra? Cangaceiro, isso. É uma imagem bem explícita do cangaço, né? Peraí, deixa eu alguém falar mais uma coisa. Em seguida, a gente tem o Pampas, o Campos Sulinos, que fica na região sul do Brasil. Pampas é mais utilizado, mas pode ser que encontre Campos Sulinos, né? Mas é só lembrar que Pampas fica no sul, que se aparecer Campos Sulinos, só Sulinos você já consegue conectar, né? Localizado no extremo sul. Desculpa. Ah. Localizado no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná também, né? Mas enfim, esse bioma é bastante influenciado pelo clima subtropical e pela formação do relevo, que é constituído principalmente por planícies, em virtude do clima frio e seco. A vegetação não consegue desenvolver-se, sendo constituída principalmente por gramíneas, como capim barba de bode, capim gordura, capim mimoso, etc. São exemplos de animais que vivem nesse bioma: o veado, garça, lontra, capivara e outros. Então, a vegetação gramínea, como o John já diz, né, é de grama. São vegetações muito pequenininhas, né, porque elas não conseguem desenvolver por lá ser muito frio, por causa da posição geográfica, e lá ser muito seco. Seco vai ser devido tanto à posição geográfica, mas principalmente por causa que a gente vai ver nas próximas aulas de climatologia, dos ventos que chegam lá, que vem da Antártica principalmente, que bate um vento ali, aí deixa tudo frio e com isso fica seco. Não tem muita chuva, não tem floresta também para ajudar no controle de umidade. Então, eles são os pampas. Então a gente vê que é tudo grama. Mas aí não foi desmatado, não. É desse jeito mesmo. Você chega lá, é desse jeito. É um campão gigantesco. E de vez em quando tem uma árvorezinha. Pode até, a gente consegue até perceber que tem as árvores, elas estão bem próximas da fonte de água, né? Se estão um pouco mais afastadas, já não tem, que não consegue desenvolver muito bem ali, nessa região. Nos Pampas, você fala, o João está perguntando aqui que há gado sem derrubar 90% da floresta. O problema é que aqui é muito frio, né, no inverno.
Então, é um custo muito grande de você criar gado aqui nessa região. Na verdade, tem vários motivos, né? Mas eu consigo imaginar, primeiramente, o inverno, né? É muito frio lá, é muito seco também. Então, querendo ou não, o gado precisa de um conforto, né? De uma temperatura, uma umidade certa. E também, essas gramíneas, elas são muito pequenininhas, né? A gente pode observar quando a gente vai em alguma fazenda. Nossa, minha garganta é muito ruim. Os pastos, eles são. A grama não é essa grama curtinha aí é para jogar bola. Os pastos de gado já são um mato um pouquinho maiores, né? 1, 2, talvez 3 palmos. Mas aí não dá muito para eles comerem, não. Não é adequado para o gado, não. Tanto que a gente tem pouco, né? O gado que a gente vai ter maior vai estar concentrado mais aqui no Cerrado, né? Vai ter Goiás, Mato Grosso do Sul e um pouquinho aqui também, assim, ó. Na Amazonas também tem bastante, mas concentrado aqui nessa região. E eu, se não me engano, também, não é certeza. Bem, na aula de solo a gente vai ver isso, mas eu acho que o solo também não é muito bom para plantar aqui, não. Não lembro qual que é o solo do sul, enfim. Na aula de solo a gente vai ver isso. E por último não, né? Falta um. Não é esse, por último. 1, 2, 3, isso. A gente já falou os outros 5. Temos o Pantanal, né? O Pantanal ficou evidente aí nos últimos meses. Foi no começo do ano, né? Ou foi ano passado? Enfim, nos últimos tempos aí o Pantanal teve uma queimada muito grande, né? Foi a maior queimada da história no Pantanal. A maior queimada registrada, né? Que a gente tem conhecimento. Nesse ano ou no último ano. Agora não lembro exatamente quando foi. Não. Pantanal, né? Trata-se da maior planície inundável do país e está localizado no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse bioma é muito influenciado pelos regimes dos rios presentes nesses lugares, pois durante o período chuvoso, mais concentrado em outubro a abril, a água do Pantanal alaga grande parte da planície da região. Quando o período chuvoso acaba, os rios diminuem o seu volume de água e retornam para os seus leitos. Por essa razão, a vegetação e os animais precisam adequar-se a essa movimentação das águas. Todos esses fatores tornam a vegetação do Pantanal muito diversificada, havendo exemplares higrófilos, adaptados à umidade, plantas típicas do Cerrado e da Amazonas, e nas áreas mais secas, espécies xerófilas. A fauna é constituída por várias espécies de aves, peixes, mamíferos, répteis, etc. Então, o Pantanal, as características principais que é úmido, alagado, principalmente entre outubro e abril, né, que é onde vai ter uma concentração de chuva, que é que vai estar tudo inundado, né? Inundado não, né, alagado, né, melhor dizendo. São até os períodos que o pessoal, quando faz turismo, vai nessa época para lá, né? O pessoal vai muito lá para pescar, para, sei lá, ver jacaré. Tem gente que vai lá para ver jacaré. E é nessa época e o principal lá, o ponto turístico lá, são esses pontos mais alagados com a água maior nível. Você pode navegar em todos os lugares possíveis, né? Diferente de quando estiver mais seco, né? Vão ser limitados os pontos que você vai poder navegar. E coisa, vai ter mais peixes, vai poder fazer a pesca. Lá tem muita pesca esportiva, né? E por aí vai. Que mais ponto interessante aqui? E é isso, né? Como o Pantanal ele tem essa característica, ele pela posição geográfica dele, ele é basicamente reto, né? Uma planície. Não chega a ser uma planície, mas ele é retinho. Aí como e o solo dele também é um solo, como posso dizer, um solo argiloso. É um solo que ele tem muitos poros e que facilita a penetração da água. Então vai chover, aí quando chove a água vai acabar filtrando, só que como chove muito, né, a água vai acumular bastante, né, então esse solo vai ficar tudo alagado a ponto de transbordar e com isso ter todo esse processo que a gente leu aqui que fica desse jeito, tá vendo? Tudo alagado, assim. Esse é o famoso Pantanal. Até que é bonitinho. Deixa eu ver aqui. João, que lá alaga muito, professor, mas o que mais assusta é aquele tanto de. Deve ser gado, né? Que cruza as áreas alagadas. Porque lá tá perto das regiões onde a gente tem mais gado, né? Que é o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então lá tem muito gado. Sim, Ramon, foi o Pantanal.
Foi tanto o Pantanal quanto... desmatamento em forma de queimada. Foi tanto o Pantanal quanto a floresta amazônica, né? Mas o Pantanal foi o que mais chamou a atenção, pela grande quantidade de desmatamento, de queimadas que teve lá. E tudo queimado clandestino também, viu? Foi esse povo aí, esses agroboy aí que... Enfim, não vou entrar em detalhes não, senão eu fico nervoso. Mas sim, foi lá sim. E que horas são? Tá cedo. Dá pra gente terminar e conversar um pouquinho. Então, atualmente, né, com o resultado da expansão das atividades agropecuárias e da urbanização no país, todos os biomas brasileiros correm risco de extinção, caso sejam mantidos os mesmos padrões de exploração. Dois desses biomas, o Cerrado e a Mata Atlântica, já se encontram na lista mundial de hotspot. E o que é hotspot? Né? São áreas com grandes diversidades que se encontram ameaçadas de extinção. Um ponto aqui, gente, não confundir. Existe hotspot na biologia, que seria essa a definição, né? Área com grande diversidade que se encontra ameaçada de extinção. Na verdade, não. Isso está errado. Não tem esse fato da extinção, não. Não. O hotspot significa... Tá errado lá, gente, desculpa. O hotspot significa uma área que tem uma grande diversidade de... uma grande diversidade tanto de vida, né? Seja ela animal ou vegetal. Se isto aqui está errado. Mas enfim. Então, não confundir, né? Na biologia, hotspot é uma área que tem uma grande concentração de vida, com diversos... com uma variedade, na verdade, não é uma grande concentração, é uma grande concentração de variedade de vida, tanto de animais quanto vegetais. E hotspot, na geologia, vai ser pontos muito quentes, que são pontos na superfície terrestre que são muito quentes, que acabam expelindo magma. No caso, expelindo lava, que vira magma. Enfim, aí o Cerrado e a Mata Atlântica são esses hotspots que têm uma grande diversidade e encontram ameaçadas de extinção, tanto a vida animal quanto a vida vegetal. Além deles, estima-se que a Amazônia brasileira desaparecerá em 40 anos, caso sejam mantidos os índices de desmatamento atual. O Pantanal e o Pampa são ameaçados pelas atividades agropecuárias que comprometem os sistemas de cheias dos rios do Pantanal e contribuem para o processo de desertificação dos solos nos Pampas. Assim, o Brasil, embora possua uma grande biodiversidade, corre risco de perdê-la, caso as leis ambientais de proteção desse bioma não sejam colocadas em prática. Está vendo aqui, ó? Colocadas em prática. A gente tem lei ambiental muito boas, como eu havia dito, mas tem aquele jeitinho brasileiro, né? Que nada mais é do que infringir as regras. Tá escrito aqui, ó. Hotspot, um ponto de biodiversidade ou hotspot ecológico, uma região biogeográfica que é simultaneamente uma reserva de biodiversidade, que pode estar ameaçada de destruição. Esse é ameaçado de destruição? Acho que não está errado isso. Eu vou conferir depois. Mas eu coloquei 2 vezes aqui. Enfim, eu fiz isso ano passado. Então, gente, pontos aqui interessantes. Deixa eu ver se eu tenho alguma dúvida. Não preciso de uma água. O Ramon está perguntando por que esses dois biomas são os mais afetados. Vamos lá, Ramon. Vamos ver um mapinha aqui. A Mata Atlântica, primeiramente, por aquele primeiro motivo que eu já falei, né? É o ponto litorâneo, né? O ponto da nossa costa. E foi o primeiro lugar que chegaram os portugueses e isso aí já é um processo histórico, né? Tanto da devastação para a construção de cidades, mas principalmente para o desmatamento para tirar as riquezas, né? Chega primeiro com o pau-brasil, depois com a cana-de-açúcar. Para você plantar a cana-de-açúcar, você tem que desmatar uma área. Aí você desmata a área, planta a cana vai acabar com o solo, principalmente naquela época, né, que você não tinha um conhecimento de agropecuária decente, de agricultura, melhor dizendo, decente. Então ele plantava de qualquer jeito e plantava no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, até que sugava todos os nutrientes do solo e acaba acabando com aquela região. Também por desmatamento, enfim, os animais, imagina, você em 1600 está fazendo uma travessia do Rio de Janeiro para Minas para pegar ouro. Vai ter um tanto de onça lá. Então tinha uma política de matar os animais, principalmente os animais mais perigosos. Esses são os principais fatores, né? E se a gente olhar no... Tem como fazer desenho aqui, né?
vou mostrar aqui mesmo. Se a gente olhar a urbanização do Brasil, ah, eu não lembro o número agora, mas é coisa, 80% das cidades estão todas aqui, né, na costa litorânea. A gente tem aqui desde Salvador, Maceió, o que mais que a gente tem aqui? Fortaleza, vai descendo a Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, até mesmo no sul, né, a concentração das cidades, das grandes cidades, elas ficam todas no litoral brasileiro, né? A gente vai ter algumas exceções de grandes cidades como Belo Horizonte, mas ela fica bem próxima. Mas Belo Horizonte é um caso à parte por causa que foi encontrado ouro aqui, né, nessa região. Mas a grande maioria das cidades e das cidades grandes ela fica tudo no litoral, né? A gente tem Natal, Maceió, Fortaleza, todas as capitais aqui no Nordeste praticamente, todas. Qual que não fica? Acho que são todas. Salvador, Vila Velha, Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte por causa dessa situação do ouro. E São Paulo não fica no litoral. A gente tem Santos, né? Mas São Paulo especificamente não fica no litoral por causa da posição ali aqui. São Paulo, deixa eu fazer um desenho aqui. Para quem já foi em Santos, já deve ter visto. Isso aqui é a costa litorânea. Os meus desenhos são ótimos. Aqui está o mar. E isso aqui é Santos. Santos é uma cidade muito pequena. Ela tem muito, ela é grande, né? Mas não é grande comparada a São Paulo. E por quê? Quando eles chegaram aqui na costa litorânea, tem um problema aqui que tem. Deixa eu fazer de outra cor. Tem umas serras muito grandes aqui, que não proporcionam que a cidade cresça, né? Então, o único motivo de São Paulo ter ido para dentro do território foi por causa disso, né? Tinha várias serras aqui. Então, o pessoal veio para dentro do território e construiu São Paulo. Aqui, aí São Paulo é gigantesca. Mas tirando São Paulo e por causa dessa característica e Belo Horizonte por causa do ouro, todas as outras capitais praticamente, principalmente as capitais grandes, estão tudo na costa litorânea. Então com isso acabou proporcionando o desmatamento da Mata Atlântica. E o Cerrado por causa da agropecuária, né? As cabecinhas de gado que a gente planta para comer a nossa carninha no dia a dia, ficam todo concentrado basicamente aqui, né? Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, para você plantar é ótimo. Para você criar gado, você precisa desmatar uma área gigantesca para você colocar o gado ali, né? Porque quando a gente faz como é que chama? Enfim, quando a gente tem que criar gado, você tem uma região gigantesca assim de gado, você tem que desmatar uma região desse tamanho aqui. Desse tamanho sem escala é ótimo, mas vai entender melhor daqui a pouco. Aí aqui fica o gado aqui, sei lá, tem 20 mil cabeças de gado aqui. Aí eles pastam isso daqui, aí quando esse pasto acaba, eles são transferidos para esse daqui. Enquanto esse recupera, ele pasta aqui, aí vai fazendo isso. Vai trocando de lado. Os quadrados estão errados, mas dá para entender, né? Enquanto isso, aí ele vai pastando e vai recuperando os outros. Aí vai fazendo essa troca. Aí você precisa de uma área gigantesca, né? Você não pode ter só essa área pequenininha, porque depois que o gado pastar aqui, você abater ele, nessa regiãozinha aqui, você precisa de uma outra área para ter mais gado, para assim, ter essa produção de carne bovina perpétua, né? São esses principais motivos. Já respondi não, mano. Sempre quando tiver um problema na humanidade, para tudo, para toda matéria, para toda pergunta, para todo estudo social, por exemplo, a pergunta do amor, por que esses dois biomas são os mais afetados? É por culpa do homem. Tudo que a gente tem de problema na humanidade é culpa do homem. Aí, se a gente for. Essa é a resposta simplificada, né? Aí sim a gente pode aprofundar. Por que é culpa do homem? É porque o homem está cultivando gado ali, porque tem que comer, enfim, já vem outra discussão. Ou porque o ser humano desmatou ali para poder fazer cidade, enfim. Tudo vai ser culpa do homem. Aí você só pensar um pouquinho por que o homem está fazendo isso. Realmente é por causa do ego dele, que a gente precisa de muita coisa, mas enfim. Imagina, eu não tô falando que não é importante. É importante a gente ter a produção de gado? Infelizmente né? Mas é importante, tanto que o Brasil é um dos principais países que produzem gado. Na verdade é o maior, né? Não, ele perde.
Não, ele é o maior, ele é o maior produtor de gado, ele perde para a Índia em quantidade, mas ele é o maior produtor. Isso é muito bom para a nossa sociedade, apesar de, a gente já falou isso, né, eu comentei com você, apesar da grande produção ir para fora, né, vai para o exterior, na importação principalmente para a China, ainda fica muito no Brasil. É uma porcentagem pequena, mas ainda fica muito. Isso facilita para as pessoas principalmente de baixa renda, comer. Por mais que a carne esteja cara hoje em dia, se você for em outros países, é um absurdo. Né? A carne está cara para a gente em comparação com o que era anos passados. Mas tem outros países que não conseguem comer. Então a gente tem essas regalias, vamos dizer assim. Mas o problema é a forma predatória que o ser humano faz essas produções. Né? Existem formas sustentáveis, tanto que hoje em dia, né, nos últimos 10 anos, mais e mais empresas procuram formas sustentáveis, não porque elas são boazinhas, né? Porque tá, o que está na moda aí e o que os consumidores estão ficando mais exigentes e mais críticos, né? Eles estão procurando cada vez mais empresas autossustentáveis. Então acaba que o mercado tem que se adaptar a isso e procurar novas saídas. Então, cada vez mais a gente está se adaptando, mas já existem. Se o mercado quisesse, se a agropecuária quisesse, já poderia transformar, tipo, coisa de 5 anos, poderia transformar tudo, mas eles não estão muito preocupados. Então, é passos devagar. É, daqui ano que vem vai pensar em produzir num menor território, com mais efetividade, mais gado em um menor tamanho, é possível, mas gasta dinheiro, eles não querem fazer. Então, assim, é muito devagarzinho e a gente vai evoluindo. Poderia ser melhor, né? Então, quando eu falo, faço essas críticas, é pela velocidade que o processo vem demorando. Né? Aí eu já falou lá no Oriente. O que é Oriente? A carne vermelha só rico come. Se você estiver falando da divisão do mundo, a gente está no lado. O que você significa com Oriente, João? Seja mais específico, por favor. Ué, professor, tô moscando. Você quer falar no, você quer falar no lado ocidental, é isso? A gente está no lado ocidental, Oriente, e o outro lado é o a gente ocidente e o outro lado oriental. Eu falei errado. A gente está no ocidente e o outro lado, né, que não existe lado, mas enfim, em nossa relação para o lado leste, é o lado ocidental. Aí o João falou que lá carne vermelha só rico come. Sim, em muitos lugares, né? Oriente e Ocidente. Então tá certo, João, desculpa. A gente está no Ocidente. Enfim, o João tá falando que no lado oriental o pessoal com a carne vermelha só riu come. Eu não sei todas as informações sobre isso, mas provavelmente em muitos lugares deve ser isso. Deve ter. Ai, desculpa, gente, eu tava dormindo antes de começar essa aula. Tava tirando um cochilo tão bom. Mas sim, mas não só nessa divisa, tem muitos lugares aqui, próximo aqui da gente, vamos pensar. Tem a Venezuela, mas a Venezuela está passando pelo processo, está com uma crise política lá, né? Então tudo vai ser caro mesmo. Mas deixa eu pensar, lugares próximos da gente. Acho que o próprio Peru mesmo, se a gente for olhar o Peru, eu tenho a impressão que a carne vermelha não é tão consumida assim no Peru. Enfim, não lembro, mas enfim, o Brasil tem esse privilégio. Então, voltando, né, quando eu faço essa crítica é pelo o desmatamento predatório que o ser humano faz nessas regiões, né? Que é um grande problema. A Erika tá perguntando aqui, por que a mídia não expõe mais esse problema? Nossa, Erika, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Vamos lá, tem vários fatores, vários motivos, né? Primeiro, quem que paga a gente tem que entender que tudo no mundo gira em torno de dinheiro. É tudo. Enquanto a gente viver no modo capitalista, o que vai gerar é dinheiro. O que rege a nossa sociedade capitalista é o dinheiro. Por que a mídia não expõe? A resposta rápida e fácil é por causa de dinheiro. Se a gente aprofundar, quem que patrocina a mídia? Como é que a mídia ganha dinheiro? O pessoal gosta de falar porque o governo dá não sei quantos. Não, mixaria. Quem dá dinheiro mesmo para a mídia é os patrocinadores, as propagandas, enfim, as parcerias. Onde você vê propaganda que mostra lá, porque qual que era, aquela propaganda era ótima.
era de alguma grande empresa de carne bovina que falava, porque o Brasil produz você quanto e leva comida para o brasileiro. Porcaria nenhuma, né? Eles produzem muito, mas para exportar. Então quem que paga a mídia? Então, assim, é difícil, né, você falar mal de alguém que está pagando seu salário. Sim, a bancada, por enquanto, a bancada ruralista no nosso estado é a maior força política que a gente tem. Então, teoricamente, de certa forma, sim, quem manda no país é a bancada ruralista. Eles têm muito poder, tanto aquisitivo, de bufunfa, quanto político, né? Eles têm um controle muito grande entre os parlamentares, deputados, senadores. Então, assim, é um problema que vem lá de trás, né? Desde que o português, aquele infeliz Pedro Alves Cabral pisou aqui, já tá tudo na merda. O, eu vou ver, né, se eu dou aula para vocês sobre isso, sobre a formação territorial do Brasil. Aí a gente pode abordar mais esses problemas que vem lá de trás. Entendeu, Érica? Você respondeu? A mídia não vai expor um tanto de coisa. Por exemplo, a gente teve, foi agora dia 29, dia 22, enfim, a última manifestação contra o Bolsonaro. Você olhou na mídia, ninguém falava nada, não. E a mídia se diz contra o governo Bolsonaro. Os bolsonaristas falam que a mídia é contra o governo deles, mas nenhuma mídia mostrou nada. A Globo mostrou 30 segundos. E olha lá, quando era o Lula e a Dilma, ficava era horas e horas mostrando alguma coisa. Viviane, que acho porque a mídia é hipócrita. Sim, com certeza. Julga as pessoas ou as opiniões, só quando convém ao dinheiro. Depois ainda se sente os sensatos. Mas mais idiotas são os brasileiros que os apoiam. Sim, concordo. Essa galera que tem cabeça de gado são burgueses. Essa galera que tem cabeça de gado são burgueses. Então, depende da quantidade de cabeça de gado. A burguesia, ela se define como a classe que obtém os meios de produção e a. E qual que é o nome, certo? E o território. Mas qual que é o nome? Ai, gente, eu tô bugado hoje. Burguesia se define como. Ela controla os meios de produção e a propriedade privada. Eu também não estou lembrando uma palavra simples. Isso é burguesia. O que é propriedade privada? Não é a sua casa. Por mais que ela seja uma propriedade privada, não é isso que define, né? Não é a sua casa, não é o seu terreno em Sete Lagoas, não é isso. A classe média adora, acho que quando a gente fala de burguesia, está falando deles. Quando a gente fala de burguesia, a gente não está falando da classe média. Quando a gente fala de taxar os ricos, a gente não está falando da classe média. A classe média está muito mais próxima do cara que mora debaixo da ponte do que o milionário. Tanto em questão financeira quanto em questão social. Isso é só pegar uma calculadora e fazer as contas. A burguesia é o alto nível da escala social do capitalismo e ela vai ser definida como quem controla os meios de produção e a propriedade privada, que são os grandes terrenos, né? São hectares e hectares de terras que a burguesia vai controlar e os meios de produção. O que é os meios de produção? É, é a fábrica a fábrica da Friboi, não é o açougue da esquina, é a fábrica da Friboi, a fábrica da Sadia, que mais que produz carne? Enfim, Serasa, é Serasa aquela outra de carne? Saindo da carne, a gente tem também a Itambé, né, do leite, mas estou tentando pensar outras coisas, tipo a Ford, a Mobilística, a Fiat, esses são os meios de produção. A gente tem também energia, mas se bem que a nossa energia, por enquanto, não é particular, não é privada. O que a gente tem diferente? Ah, eu tô bugado. A telecomunicação, né? A Vivo, a Claro, a TIM, a Oi, esses são os meios de produção. Então, a burguesia são as pessoas que detêm o controle dessas duas posses. JBS, BRF, Nossa, eu não conhecia BRF nem Marfrig. A pleno conheço. Então, Ramon, a burguesia vão ser essas pessoas. Não vai ser o seu Zé que tem 10 cabeças de gado, ou 1.000 cabeças de gado, ou 5.000 cabeças de gado. Eu não sei o número exato, mas tipo 5.000 cabeças de gado parece muito, mas não é. E a burguesia vai ter controle de 100.000 cabeças de gado, sabe? Assim, um número astronômico. A burguesia, a gente tende a pensar que é aquele cara rico que viaja 2 vezes por mês e tem
né? Nem que seja uma BMW. Esse cara não é burguês, esse cara é proletariado. O proletariado é quem somos todos nós. O proletariado é quem usa a sua força de trabalho para receber dinheiro, para receber recursos. Então todo mundo que trabalha, que recebe um salário, é proletariado. O cara que recebe 50 mil trabalhando como médico, ele é proletariado. Ele se acha o burguês, mas ele é proletariado. Então, quando principalmente a esquerda faz essas lutas e defende a classe trabalhadora, está defendendo ele, por mais que esse médico ache que não, está defendendo ele. Mas, enfim, a burguesia vai ser os caras que, teoricamente, não trabalham. Eles juntam na mesa de reunião, ele vai ser o cara, vamos dizer assim, tentando não falar tão mal dele, né? O cara das ideias, que vai juntar a mesa lá de reunião e falar, vai dar pitaco, vamos investir aqui, vamos investir ali, vai assinar contrato, vai vender não sei quantos para 200 milhões. Esse é o trabalho dele, sabe? Ele não está colocando a mão na massa. É isso que significa. É o famoso patrão, mas é o patrão mesmo, não é o patrão de uma franquia, não é o patrão da franquia do sub ali da esquina. Sabe? É o patrão mesmo. Esse patrão do sub da esquina, ele tem um patrão, que tem um outro patrão, que tem um outro patrão. Aí esse cara lá em cima, esse cara no topo. Esse é o filho da puta do burguês. É o patrão supremo, é isso aí mesmo. Nossa aula tá acabando. Se vocês quiserem entrar mais nesses detalhes, tem aulas na geografia que a gente pode falar melhor sobre isso. O Max deve falar isso com vocês. Mas só terminando aqui então, acho que acabou, né? Aqui são aquele mapinha que eu coloquei para especificar as regiões. Então é isso, deixa eu terminar a aula.